Olá pessoal, bom dia. Sou o professor Hernani Freitas. Aqui estou gravando uma aulinha, um resuminho aqui para os meus alunos do 9º ano do ensino fundamental. E de repente você que está aí de bobeira, que acessa o YouTube, você vai gostar aí, nós fazemos uns comentários aí sobre história, tá? Gente, história é muito bom estudar história é muito importante, porque nós relembramos, nós rememoramos a nossa própria história. E é claro que nos ajuda a retomarmos aquilo que deu errado para fazermos certo e a não repetirmos aquilo que nós já fizemos de tempos atrás, né? Quando nasce a República Brasileira, nas décadas dos vários setores do século XIX no Brasil, nós temos aí uma monarquia que já estava destroçada, não por falta de empenho do imperador Dom Pedro II, mas porque já vinha a questão da abolição, né? A questão da abolição, a abolição da escravidão no Brasil em 1888, isso abalou as estruturas do governo, porque aqueles que mantinham o governo de Dom Pedro II eram os grandes oligarcas, os grandes escravocratas que apoiavam a monarquia. E o meu movimento republicano já dava sinais, já tinha grandes movimentos, grupos no Brasil que queria a república. Então, em 15 de novembro de 1889, foi extinta no Brasil, né, a monarquia, e surgiu aí os governos republicanos. Um governo provisório, né, aconteceu o primeiro governo provisório, que vai governar de 1889 até 1891, né? Esse governo que era chefiado então pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que vive de 1827 até 1892, tá? O novo governo era organizado por militares, cafeicultores, profissionais liberais, e não muda muita coisa assim rapidamente, né? Não muda muita coisa rapidamente. Continuam as mesmas estruturas, as mesmas oligarquias, só muda a questão do poder central, né? Só muda a questão do poder central. E começa-se uma disputa, né? Uma disputa política entre liberais, né? Os liberais que eram políticos da província de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, né? Que queria uma república federativa liberal. E aí nós temos um grupo também positivista, né? Um grupo numeroso de militares que temia essa autonomia dos estados, e eles temiam que os estados levantassem, né? E fragmentasse o território brasileiro. Então, as primeiras providências foram as seguintes: a instituição do federalismo, né? Que as antigas províncias foram transformadas em estados da federação, né? A cidade do Rio de Janeiro tornou-se a sede do governo federal, né? E nós tivemos a separação entre o Estado e a Igreja, né? Foi extinto o regime de padroado, né? Por meio do qual o Estado controlava e sustentava a Igreja Católica. Então a Igreja Católica passou a fazer seu próprio sustento e tal, e nós temos aí o nascimento de um país laico, né? Vai começar a pensar nascer um país laico. Então, a criação dos símbolos nacionais, né? E a promulgação da lei de naturalização. O decreto da lei de naturalização de 1890 estabeleceu que os estrangeiros residentes no Brasil se tornariam cidadãos brasileiros. Quem quisesse manter a antiga cidadania deveria comunicar sua vontade aos governos, né? E também houve a convocação da Assembleia Constituinte. Essa Assembleia seria encarregada de elaborar a nova Constituição brasileira, que a Constituição ainda estava
no Império, né? No Império. Então, aí nasce uma nova bandeira nacional, né? A bandeira republicana, criada por essa que nós conhecemos, né? Essa verde e amarela. Bandeira republicana criada por Décio Viliares, né? Que manteve um certo padrão da bandeira imperial, né? Mas, porém, foi substituída pela esfera azul com estrelas e o lema positivista de ordem e progresso. Então, nós temos aí uma especulação da inflação. Como assim? Em 1890, ainda no governo provisório, o ministro da Fazenda Rui Barbosa, né, implantou uma reforma financeira com o objetivo de estimular o desenvolvimento, de melhorar a economia e, sobretudo, estimular o aumento das indústrias aqui no nosso país, né? A inflação. Os bancos emitiram mais dinheiro do que o necessário, né? Gerando assim uma inflação e os preços do produto além daquilo que o próprio governo esperava. O surgimento de empresas fantasmas, o que acontece? Um grande volume de dinheiro, a falta de controle do governo possibilitou então que nascessem as empresas fantasmas. Então, se você está achando que as empresas fantasmas, aqueles que hoje sonegam impostos, aqueles que fazem essa bagunça na nossa república, no nosso Brasil, atualmente é de hoje, não, viu? Então já era lá de antigamente, lá na gestão do ministro da Fazenda Rui Barbosa, lá em 1890, já começou-se a falar nas empresas fantasma. Há uma especulação financeira, né? Os donos da empresa conseguiam dinheiro vendendo ações, as pessoas compravam por preços baixos, esperavam a valorização dessas ações e depois vendiam, e isso agravou a crise. E as pessoas pegavam dinheiro emprestado, já que o governo estava emprestando dinheiro a rodo para que as pessoas fizessem novas empresas, né? E aí eles começam a ganhar dinheiro, aí nasce as chamadas empresas fantasma. Essa crise resultante da reforma do ministro Rui Barbosa, ela ficou conhecida como encilhamento. Por que encilhamento? O termo encilhar significa arriar o cavalo preparando para a corrida, quer dizer. Então a reforma produziu um movimento tão grande na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro que dizia que era semelhante um hipódromo, né, em dia de corrida, que os investidores se comportavam como apostadores tentando a sorte no jogo. Então esse período do encilhamento foi um período da história brasileira que deu o que falar, né? Que as empresas fantasmas começaram a estar no mercado brasileiro. E o engraçado é que até hoje ainda existe, né? Que até hoje nós temos aí as empresas fantasmas no Brasil. Nós temos aí nesse início de república os movimentos negros. Como assim os movimentos negros? Eram grupos sociais, né, organizados para atuar sob uma forma de liderança de determinados grupos. Por quê? Aconteceu a abolição da escravidão, os negros tiveram que conviver com o racismo, não existia ainda uma política social para incorporar o negro no mercado de trabalho, né? E aí nós temos o negro assalariado, muitas vezes não bem pago, não tão pago igual o branco, né? E aí nós temos, de certa forma, um início da favelização das grandes cidades, até com a indústria e com esses movimentos negros, né? Surge aí uma imprensa negra que publicava as informações que outros jornais não se interessavam em publicar, né? Justamente porque aqueles que liam jornal, aqueles que eram letrados, aqueles que sabiam ler, eram brancos e não se interessavam
e não se interessavam pelo que se passava na comunidade negra, na comunidade afrodescendente residente no Brasil. E o racismo também é muito grande, né? Continua sendo até hoje. A gente fica triste com esse racismo, com essa bobeira que impera em algumas pessoas no Brasil, porque nosso país é um país miscigenado, é uma grande mistura, é uma grande cultura que ela evapora para os nossos poros, é uma grande cultura que faz presença em todas as coisas no Brasil, né? Isso é muito importante, valorizarmos a cultura, valorizarmos aquilo que o negro trouxe para nós, aquilo que os africanos trouxe para nós. Então esses primeiros movimentos que você pode obter com maior exatidão fazendo suas pesquisas, né? Esses movimentos começaram então no início, quer dizer, já vinha sendo trabalhado no Império, mas na Nova República nós temos uma constituição desses movimentos muito maiores, né? Muito maiores. A Constituição da República, ela acontece, né? No dia 1890, representantes estaduais eleitos se reuniram em Assembleia Constituinte no Rio de Janeiro e elaboraram a primeira Constituição da República, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, né? Por exemplo, o governo de Estado. Adotou-se então o governo republicano, né, com o sistema presidencialista. O presidente se tornou o chefe do Estado, auxiliado pelos ministros de confiança. O Estado passou a ser federalista, com as antigas províncias transformadas em estados, né? A divisão dos poderes, né, extinguiu-se o poder moderador, que era um poder que existia no Brasil, que colocava o rei a par dos outros poderes, né? E ficou os três poderes, a tripartição do poder lá do Barão de Montesquieu, né? Que é legislativo, executivo e judiciário. Direito de voto, esse aí é um assunto assim, que pode ser tratado de uma forma bem complexa e pode ser tratado apenas num assunto depois, mais tarde, né? Por quê? Porque, olha, o voto foi baseado na condição, o direito de votar foi garantido somente aos brasileiros do sexo masculino, acima de 21 anos, quem não podiam votar: analfabetos, mulheres, mendigos, soldados, membros de ordens religiosas ficavam proibidos de votar. Então você tem uma gama aí de pessoas que não podem votar, na sua grande maioria, porque nesse período a grande maioria da população não sabia ler ou escrever, eram analfabetos, né? Então você tem uma turminha que não pode votar, e acaba que esse poder acaba ficando nas mãos dos grandes oligarcas, acaba ficando nas mãos da grande oligarquia, na grande situação, né? Então não muda muita coisa. Aqueles que estavam no poder, os grandes cafeicultores, os grandes produtores, acabam ficando no poder da mesma forma. Então não muda muita coisa, né? Exceto pelos militares que agora dominam, que agora é o chefe de Estado, né? O Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, se a gente for prestar atenção nos primeiros presidentes, nós vamos ver que alguns marechais governam o Brasil. Por exemplo, o Marechal Floriano Peixoto, tá? Espero que eu tenha te ajudado nesse início de conversa. Eu vou postar mais alguns vídeos para a gente estudar um pouquinho de história, já que nosso Brasil anda tão carente, né? De estudar a história, de conhecer nossa própria história, de conhecer nossa própria cultura, de buscar nossa própria essência. Muitas vezes nós copiamos, muitas vezes nós valorizamos a história do outro, a história lá de fora, e não valorizamos a nossa história. É muito importante que a nossa história seja valorizada, que a nossa cultura seja valorizada, que a nossa individualidade, que a nossa miscigenação, que o povo brasileiro, que é tão bom, que é tão querido, que é tão apaziguador, que é tão hospedeiro, né, possa estudar um pouquinho mais, compreender um pouco mais dessa história tão bonita que é a história do Brasil, tá bom?
um grande abraço para você, até a próxima, fica com Deus. Se gostou, compartilhe aí com seus amigos, estude um pouquinho com a gente. Tchau, tchau.